bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Isabela Gonçalves e agora te convido a ler uma história em quadrinho. Vamos lá? João, você já reparou que nosso coração acelera quando corremos ou fazemos alguma atividade física intensa? Já sim, Carol. Parece que ele vem na boca. Mas por que será que isso acontece? E aí, o que vocês acham? Por que será que isso acontece? De qual sistema que hoje falaremos? Acertou para quem falou sobre o sistema circulatório ou sistema cardiovascular, não é mesmo? Esse sistema é quem vai fazer esse coração acelerar e a gente vai descobrir isso ao longo da nossa aula. Acompanhem comigo o próximo slide. Olha quantas funções o sistema circulatório tem. Transporte de nutrientes, transporte de resíduos para a excreção, transporte de gases, transporte de hormônios, a defesa, a regulação da temperatura corpórea e dentro de cada função é o sistema circulatório quem vai ser o responsável por carregar, sejam nutrientes, sejam excretas, sejam gases, até as nossas células. Bom, mas será que quem realiza essas funções, né? Nós vimos muitas funções do sistema circulatório, não é mesmo? Mas quem será que faz essas atividades? Venham comigo para a gente assistir aqui um exemplo bem clássico na nossa casa. Imagina que nós temos aqui uma casa de 2 andares. Essa casa de 2 andares tem um banheiro, como vocês estão percebendo. Porém, o que acontece? Essa água precisa chegar até o 2º andar, não é mesmo? Muitas das vezes, a água que chega da rua, ela não tem força suficiente para chegar, para ter a pressão e subir para o 2º andar. Então, o que acontece? Muitas vezes se coloca o quê? Uma bomba. Essa bomba ela vai acelerar e vai fornecer uma pressão suficiente para que a água chegue no 2º andar e você consiga tomar o seu banho com tranquilidade, não é mesmo? E não vai ser diferente com o nosso sistema circulatório. Por quê? Nós teremos, agora como vocês vão ver aqui na imagem, o quê? Nós teremos o sangue, que vai fazer o papel da água ali na casa, não é mesmo? Ele quem vai circular por todo o corpo. Nós teremos os vasos sanguíneos, que farão o papel de um cano, por exemplo, ou seja, eles quem vão comportar esse sangue, e teremos uma bomba, ou seja, teremos sim aquele equipamento que nós vimos da casa para fazer bombear esse sangue de modo que ele chegue e seja distribuído por todo o corpo. E que bomba nós estamos falando? É isso aí, galerinha, estamos falando do coração, tá bom? Então agora a gente vai ver o seguinte, cada componente de cada item do sistema circulatório que nós vimos, quais são as suas funções e as suas peculiaridades. Vamos lá? Aqui no sangue nós temos, por exemplo, uma imagem de um exame de sangue que a gente está acostumado a fazer e quando esse sangue ele é retirado, o que vai acontecer? Ele vai passar por uma centrífuga e ele vai ser dividido. O sangue, ele vai ser composto por diversas células, ou seja, é um conjunto de células. O sangue, na verdade, é um tecido, ok? E esse tecido, ele vai ter diversos tipos celulares, como vocês percebem nessa imagem. Nós teremos aí os glóbulos brancos, o plasma, os glóbulos vermelhos, as plaquetas. Então, parte desse nosso sistema circulatório, ele vai ter esses componentes. Tá bom? Lembrando que o sangue, ele vai ter estruturas e células, né, que vão ser capazes de se ligar, por exemplo, a gases como o gás oxigênio, como o gás carbônico, que vai favorecer a nossa respiração. Na verdade, não vai favorecer, vai permitir, não é mesmo? Agora vamos para o nosso próximo componente. Vamos lá? Os vasos sanguíneos. Os vasos sanguíneos, eles são conhecidos e são divididos em 3 tipos. As artérias, as veias e os capilares. Quais são as diferenças entre eles? As artérias levarão o sangue do coração para todo o corpo. Já as veias, elas vão fazer o quê? Elas vão trazer o sangue que vem das células para o coração. E desse coração a gente vai ver o caminho que ele vai seguir daqui a pouco, tá bom? Então aqui nós temos o exemplo das artérias, representado em vermelho, e por isso a gente diz que ela vai carregar um sangue arterial, que por vezes será rico em oxigênio, e nós teremos as veias, que vai carregar um sangue que a gente chama de venoso. E esse sangue venoso vai ser rico em gás carbônico. E teremos os capilares. O que será os capilares? Na verdade, os capilares será a interseção desses 2 vasos sanguíneos, permitindo aí na célula uma troca. Então vamos imaginar aqui na minha mão, né? Eu tenho artéria,
eu tenho veia e eu tenho os capilares. Quando chega na minha célula e é necessário essa troca, o que vai acontecer? Eu preciso que tenha microvasos que permitam a troca do gás carbônico para o oxigênio, por exemplo. E por último, mas não menos importante, nós teremos a nossa bomba, o nosso coração. Vamos lá? Aí está a imagem de um coração muito diferente do que vocês estão acostumados a olharem, não é mesmo? Vamos lá, o coração, gente, fazendo um corte, ele vai ser composto por 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, como vocês estão percebendo. As válvulas vão impedir que o fluxo do coração ele retorne. Qual vai ser o caminho desse sangue? Lembra que eu falei para vocês que o sangue ele vai ter o sangue arterial e o sangue venoso? Eles vão ser divididos nesses 2 lados. Vai ter átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. A gente vai ter o sangue que vai chegar, na verdade, ele vai vir lá do corpo e vai chegar pela veia, vocês estão vendo na seta azul? E vai sair para o pulmão, tá bom? Aqui no caso vai ser pela artéria pulmonar. Logo depois a gente vai ter o nosso sangue arterial em vermelho. E o sangue arterial, ele vai sair do coração e vai direto para o corpo para ser distribuído, ok? Então aqui nós vamos ter uma imagem. Vocês estão vendo que o coração ele funciona como uma bomba, não é mesmo? Essa bomba ela vai ter 2 movimentos. O primeiro movimento de se encher e o segundo movimento de contrair. Esse movimento de encher, né, colocar o sangue ali dentro, a gente vai chamar de diástole, que é um relaxamento, e a sístole vai ser a contração para esse sangue sair do coração, seja indo para o pulmão ou seja indo para o resto do corpo, ok? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ver o caminho desse sangue. Vamos lá nessa imagem. A gente vai ter o pulmão, o coração e o corpo. Quando eu falo do sangue saindo do nosso coração e fazendo todo o caminho do corpo, seja ele indo rico em oxigênio e voltando em gás carbônico, nós teremos a circulação sistêmica ou grande circulação. Quando a gente tem o coração e esse sangue vai para o pulmão, seja ele rico em gás carbônico ou volte para o coração rico em oxigênio, nós teremos a circulação pulmonar, tá bom? Ou pequena circulação. Aqui nós temos um outro exemplo mostrando o papel dos capilares também na pequena e na grande circulação. Agora nós vamos ver a integração com outros sistemas. Se a gente percebe aqui o sistema circulatório, ele vai ser responsável também por liberar os excretas de outros sistemas. O que são excretas, professoras? Excretas nada mais é do que aqueles resíduos que deverão sair do corpo, tá bom? Então, voltando aqui para a imagem, o que acontece aqui? A gente vai ter aí a participação do sistema circulatório com respiratório, que eu já falei, né, na troca de gases, e também no sistema digestório, e no sistema urinário ou sistema excretor. Então, o sistema circulatório, ele vai ser responsável por agregar outros sistemas para chegar até as nossas células e dar o nutriente necessário, ou dar o gás necessário, ou retirar esse nutriente necessário, ok? E agora, respondendo a nossa pergunta, né? A nossa lá do início da nossa aula. Vamos olhar novamente o quadrinho. Nosso corpo é formado por muitos sistemas, não é mesmo, João? Sim, e o sistema circulatório tem função de bombear mais sangue às nossas células, dando assim o oxigênio para a produção de mais energia, fazendo dessa forma o coração acelerar. E aí, vocês entenderam então como que esse coração e por que ele vai acelerar? Se eu tenho uma situação que eu estou fazendo uma atividade muito rápida, eu necessito de mais oxigênio nas minhas células musculares, não é mesmo? E quem vai fornecer mais oxigênio para essas células musculares é o quê? Fazer com que esse coração bombeie mais rápido, porque assim eu consigo carregar mais sangue rico em oxigênio até a chegada dessas células. Entenderam? Agora eu tenho um desafio para você. Vamos fazer uma atividade prática, ok? Eu quero que vocês controlem com a ajuda do celular o quê? A frequência cardíaca ou, como a gente chama, pulsação. Vocês vão escolher uma pessoa aí da residência de vocês, pode ser o pai, a mãe ou até você mesmo. E você vai verificar a frequência cardíaca em repouso e a frequência cardíaca numa atividade física. Peraí, professora, atividade física dentro da minha casa? Isso mesmo, a gente vai demonstrar aqui. Você vai, como você vai medir a pulsação da pessoa que você escolher? Dentro do nosso corpo, né, nós temos superfícies que vai facilitar porque a gente tem artérias passando.
A artéria, por ter uma parede mais elástica, a gente consegue sentir, né, ouvir, sentir a questão da pressão. Quando a gente tem uma pressão do sangue bombeando, a gente consegue sentir na artéria, diferente da veia, por exemplo. Porém, algumas partes do nosso corpo a gente tem um contato mais superficial e essa pressão, né, ela é sentida com mais facilidade. Então, nós temos o pulso, nós temos aqui, né, na região da garganta, a gente consegue perceber. Porém, atenção, o nosso polegar também tem uma região que também tem artérias, né, como todo o corpo. Então, na hora de você medir a frequência ou a pulsação de uma pessoa, vocês têm que ter cuidado de não colocar o polegar, e sim os dois dedos, no caso, o dedo indicador, né? Então, como que a gente vai fazer essa medição? Vocês vão pegar o pulso da pessoa, de preferência o pulso, ou até mesmo aqui na região direita. E vocês vão colocar esses dois dedos aqui, como vocês estão percebendo, nesse pulso. Você vai contar. Ah, eu tô sentindo. Eu consigo sentir até a minha, mas eu tenho que ter cuidado de não colocar. E aí vocês vão fazer. Como que vocês vão contar? A tradição é você contar 1 minuto. Porém, para facilitar a nossa conta, né, a gente vai calcular em 15 segundos e você multiplica por 4. Então, você vai contar 15 segundos aqui, quantas batidas, quantas pulsações você escutou e multiplicar por 4, que vai ser o valor daquela pessoa, a frequência por minuto. Entenderam? E como que a gente vai fazer? Em repouso. E logo depois, olha aí no slide. Isso aí, galera. Então, escolha um familiar com o cronômetro do celular, faça a medição para que vocês meçam aí, como está no slide, com o polichinelo. Calma, que esse polichinelo, como está aí no slide, ele vai ser só apenas 10. Então, vocês vão escolher a pessoa, anotar o valor de repouso e logo depois anotar o valor de quê? De uma atividade após uma atividade física como polichinelo. Vocês vão perceber que vai dar uma grande diferença. É claro que se a pessoa tiver uma questão de atividade física frequente, o polichinelo, 10 polichinelos não vai mudar muito a frequência. Mas o ideal é que mude pelo menos 10, 15, vocês vão variando de acordo com a idade do familiar que vocês escolherem, tá bom? A nossa aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no Tira Dúvidas. Tchau, tchau!